Para você que está chegando na Rádio Palermo, vamos trazer mais um profissional que vem se destacando com o seu trabalho e vai agregar bastante com o seu conteúdo aqui na nossa programação. A gente vai falar com o Paulo Beni, astrólogo, tarólogo, hipnoterapeuta e também terapeuta quantiônico. Tudo bom, Paulo? Seja bem-vindo aqui, uma honra. Tudo bem, Cláudio, amigos e amigas aí da Rádio Palermo. É sempre um prazer compartilhar conhecimento e também aprender junto com vocês. E hoje aqui, tendo esse prazer de participar com todo mundo aqui. Sempre começo a entrevista, a gravação, Paulo, perguntando para a pessoa, né? Quem que ela é? Quem que é Paulo Beni? Quem sou? Olha, como um típico geminiano, eu já fiz de tudo um pouco. Muita gente fala assim, o bullying astrológico do geminiano, né? Olha, eu já fiz, já trabalhei na área do ensino, já trabalhei na área, inclusive acadêmica também. E desde mais ou menos uns 20 anos para cá, eu trabalho com a área esotérica, trabalho com a astrologia, o tarô, a hipnoterapia, entendendo então que essas três áreas podem ajudar as pessoas, né? É um trabalho de servir. Então eu fui ao longo do tempo, claro, me formando, estudando, agregando conhecimento, trocando, e aí com isso hoje aqui estou. Então, nesses mais de 20 anos de trabalho nessa área, eu também tenho crescido como pessoa. Então, é bem interessante de ver que não é só aquele trabalho de compartilhar, mas do aprender também. E é muito rico, muito bonito. E hoje, como um bom geminiano, então, olha, coloca freio na língua, porque senão se deixar eu fico falando aqui, viu? Legal. É, como é que você entrou, né, no campo da astrologia e aí foi fazer mapa astral, trabalhando essa questão do autoconhecimento? Você já tinha algum conhecimento disto, alguém da família, alguma referência? Ou como é que você chegou até este mundo? Para chegar nisso foi bem interessante, Cláudio e amigos, porque eu sempre de criança gostava daquelas coisas mais extrafísicas. Então, por exemplo, para aqueles que conhecem e conheceram, né, a revista Planeta, para quem lia super interessante, eu sempre migrava e entendia que esse tipo de conhecimento, por exemplo, da astrologia, fazia algum sentido. Aí lá por volta dos anos 90 eu fui fazendo meus primeiros estudos, até mesmo autônomo, nisso. E aí no ano 2000, então a partir do ano 2000 eu começo então a entrar um pouco mais fundo nos estudos formais. Em 2018 eu faço aí sim também uma outra formação até muito parecida com a acadêmica, né, numa escola que chama Escola Gaia de Astrologia e entrando realmente a fundo nesse conhecimento. E é um conhecimento bastante interessante, porque aí por que que eu comecei, além de ter gostado e fui me aprofundando, porque eu fui percebendo que funcionava na minha própria vida. E aí quando a gente percebe que na vida da gente vai funcionando, aí você não larga mais. Então por isso que eu acabei migrando um pouco mais disso. Em casa, na família, não tinha ninguém nessa área, né? Eu sou o primeiro maluco a entrar nisso. Mas é muito gostoso, porque até mesmo na família eles vão percebendo, né, que isso funciona, né, dentro da astrologia, do tarô, da hipnose, e vendo que isso pode auxiliar o crescimento pessoal. Legal, boa história, né? Acredito que a maioria, né, dos que hoje trabalham com isso também tenham trilhado esse mesmo caminho. Você vem trabalhando de uma forma que até então eu nunca tinha visto, porque você tem muito conteúdo e o teu material é riquíssimo. E aí você vem trabalhando muito essa questão do mapa astral como uma ferramenta para o autoconhecimento, porque até então as pessoas têm aquela visão superficial, né, da astrologia, como sendo só uma coisa de adivinhação, ou para muitos aquela coisa que está lá no antigo jornal impresso, né, que tem lá Isso. algumas coisas de astrologia, e você vem com mais profundidade, né, levando essa questão para o autoconhecimento e até para as pessoas, vamos dizer, não sei se essa palavra é mais correta, mas se portarem no dia a dia de uma forma que as beneficie mais.
Isso é interessante, Cláudio e amigos, porque veja só, eu também entrei pela astrologia consultando lá, né? Ah, deixa eu ver meu signo, deixa eu ver meu ascendente. Era natural. Só que nós, se formos pensar, como é que um dozeavos do mundo se comporta do mesmo jeito? Ah, hoje para Áries é assim, para Gêmeos é assado. É um pouco difícil entender que todo mundo responde ao mesmo padrão. E quando eu fui percebendo nos estudos que eu poderia usar a astrologia, e a analogia que eu faço é, quando nós chegamos a este plano terreno, a gente vem carregando uma mala de ferramentas. Lá dentro tem martelo, chave de fenda, chave Phillips, tem um monte de ferramenta. Mas será que eu estou usando a ferramenta certa para a ação certa? De repente eu sei usar o martelo, mas eu estou usando o martelo para pregar parafuso. Ou seja, eu estou usando errado isso. E aí, nesse momento, com a astrologia, eu vou mostrando para a pessoa o seguinte: olha, descubra as ferramentas que você tem dentro desta mala, use-as de maneira correta, que o seu resultado vai ser muito eficiente. O erro ainda faz parte, é natural do ser humano. Nós vamos acertar e errar ao longo da caminhada, ao longo dessa jornada. Mas é muito gostoso ver que os acertos nos retroalimentam, que até mesmo os erros mostram para a gente lições de vida. Mas a gente, respeitando na astrologia uma máxima que chama assim: siga o céu. Siga o céu. A natureza segue o céu. Né? Nem todo dia é dia de manga, nem todo dia é dia de maçã. Existem as épocas para isso. E também nós somos correspondentes da natureza. Então, quanto mais a gente conseguir corresponder à natureza, melhor a nossa vida vai ser. Com certeza. Qual que é a dúvida mais comum que as pessoas recorrem a você quando querem fazer um mapa astral, saber um pouquinho mais? Qual que é o comum que elas te perguntam e aí você vai e esclarece? Olha, existem três assuntos que são os mais recorrentes. Né? Nós temos, falando aqui astrologicamente, 12 casas astrológicas que vão falar aí de 12 assuntos, mas três deles são os recorrentes. Primeiro deles, amor. Ah, eu vou encontrar minha cara metade. Ah, como que é? Como é que eu posso ser melhor no amor? Esse é um assunto sempre recorrente. O segundo, finanças. E é bem interessante perceber. Poxa, eu não consigo guardar dinheiro. Nossa, eu até consigo ganhar dinheiro, mas eu gasto muito fácil. Então as pessoas geralmente vão perguntar de finanças. E o terceiro é sempre o trabalho e a carreira. Olha, como é que eu posso ser melhor no trabalho? Eu trabalho com algo, mas eu sinto que eu não estou chamando a minha vocação. Como eu faço? Então são três assuntos que são amor, dinheiro e carreira, trabalho, em geral, sempre vão surgir aí durante a consulta do mapa, a assessoria do mapa. Para quem quiser entrar em contato com você, Paulo, já vamos deixar aí os canais de Claro. interação, fica à vontade. Olha, é só procurar aí no Instagram e no Facebook, até mesmo no TikTok, Paulo Bene Astrologia, ou mesmo Paulo Bene Astrólogo, você já vai encontrar Paulo Bene, né? Paulo, e o Bene, Beni. Já vai encontrar aí comigo nas redes sociais. Vai ser um prazer conversar com todo mundo aí e esclarecendo, fazendo essa ajuda mútua pela astrologia. Você também, né, é astrólogo, mas também é tarólogo, Isso também. hipnoterapeuta e terapeuta quantiônico, né? Isso. Tarólogo, acredito que os nossos ouvintes já tenham pelo menos um mínimo de conhecimento em saber o que é hipnoterapia também. Agora conta um pouquinho o que é ser um terapeuta quantiônico. Perfeito, vamos lá. A quantiônica, eu vou voltar um passo atrás quando a gente fala da radiestesia e da radiônica, que muitos dos ouvintes já devem ter se aproximado disso. Os equipamentos radiônicos, os pêndulos, os gráficos. E lá naquela época, nos anos 60 e 70, quando esses equipamentos foram inventados e colocados à disposição, um deles era a mesa. Existia uma mesa mesmo, como a gente conhece mesa de quatro pernas ali, uma tábua, só que era uma coisa muito grande. Com o avanço até mesmo das tecnologias, essa mesa foi reduzindo de tamanho a quase uma folha aí de sulfite e a radiestesia radiônica passa por uma evolução que vai para a quantiônica, onde as energias, tanto de resposta e ação, elas vão quase que na velocidade da luz. Ou seja, na velocidade da luz, no quantum que a gente fala. Por isso, quantiônica. E aí, por exemplo, a gente utiliza um equipamento
que é do tamanho aí de uma folha sulfite, onde nós vamos enxergar como essas energias quantiônicas estão funcionando, o que está causando desarmonia na vida da pessoa e como a gente pode harmonizar. Então, a gente faz realmente essa harmonização dos sete corpos sutis, harmonização dos chakras, harmonização de áreas da vida, identificando padrões desta vida, e para aqueles que gostam de um padrão mais evolutivo, até mesmo resgatando ações e reações de vidas passadas que podem estar atrapalhando no momento agora. Então é bem interessante observar que a quantiônica, sendo uma evolução da radiônica e da radiestesia, ela funciona tão rápido e tão bem. Para quais tratamentos? Podem ser tratamentos de fobia, tratamentos de saúde, sempre lembrando, nunca abandonando a própria medicina tradicional, que a pessoa faz o acompanhamento. Isso, como a gente diz, é uma terapia, ela vem auxiliando, embasando para que a sua saúde física, mental e espiritual chegue ao nível de 100%. Pessoal que está ouvindo a Rádio Palermo, estou conversando aqui com o astrólogo Paulo Beni. Inclusive, já vou deixar aqui em primeira mão, né, para os ouvintes da rádio. Em junho, nós vamos fazer aí um Happy Hour Zen. Vamos convidar Legal. todo mundo e o Paulo será um dos nossos convidados, onde ele vai falar um pouco da sua experiência, do seu trabalho e vai poder compartilhar com vocês que estarão aqui. Vai ser na Vila Galvão, daqui a pouquinho, mais para frente, a gente vai falar onde será o evento, mas quase tudo certo para que seja aqui na Vila Galvão, em Guarulhos. Aí estarei eu, o Paulo e a Angélica Palermo conversando com vocês e depois vai ter lá um happy hour, né? Vamos conversar, vamos comer Isso. um pouquinho, beber um pouquinho, trocar ideias. E aqui na rádio você já está tendo aí a oportunidade de conhecer o trabalho do Paulo Beni com a questão da astrologia. Paulo, a astrologia ela pode ser encaixada em todos os segmentos, em todos os sentidos da vida de uma pessoa. Você falou aí de finanças, amor, mas também educação, família, trabalho, espiritualidade, por aí vai. Boa pergunta, Cláudio. Olha só, se nós formos falar dos assuntos onde a astrologia atinge, por exemplo, falando do primeiro assunto, que somos nós mesmos. Então, a astrologia ela vai enxergar a sua essência. Segundo, a parte de finanças, como você ganha, como você gasta. Terceiro, qual é a sua relação com os seus irmãos? Ah, mas eu não tenho irmãos. E com parentes próximos, com a vizinhança? Porque nós somos seres relacionais. Então, a astrologia vai enxergar essa sua relação. A astrologia vai olhar para o seu passado, para a sua mãe, para as suas memórias. Importante que as nossas memórias sejam instrumento auxiliar para a construção de um presente futuro. A astrologia vai olhar para os seus lazeres e prazeres. Uma pessoa sem lazer e prazer é uma pessoa amarga, uma pessoa que não vê a graça da vida. Então é importante olhar para os filhos, para aqueles que têm filhos. A astrologia vai olhar essa relação. Ela também olha para o trabalho, carreira. A astrologia é tão meticulosa que ela vai olhar, por exemplo, para o seu pet. Você gosta de um pet, um gatinho, um cachorrinho? Ela vai olhar como essa relação com o seu pet, seja ele qual for. Vai olhar, por exemplo, para o seu parceiro ou parceira. Então, ela vai olhar qual é essa relação de parceria conjugal ou até mesmo uma parceria de sociedade. Você é um bom sócio ou é aquele sócio mais, né, que pega tudo para você? Então, como essa a sociedade funciona? A astrologia olha para as crises que a pessoa passa na vida, os patrocínios que ela recebe. A astrologia olha também para a sua filosofia de vida. Como que você enxerga uma filosofia de vida? As viagens longas que você pode vir a fazer. Também para a sua carreira, a forma como você quer ser visto na vida. Todo mundo quer ser visto de alguma forma, uns mais, outros menos, mas vai enxergar. Ela olha também para os seus grupos sociais, os seus amigos, aqueles aos quais você realmente se sente à vontade, e também para o seu inconsciente, até olhando os seus segredos. Então, uma consulta astrológica, veja que só nessas 12 grandes áreas de assunto, ela abrange uma totalidade humana que muitas vezes a gente não vai dar atenção, né? Como eu falei agora há pouco. Em geral, a pessoa vai dar atenção para as finanças, amor e o trabalho. Mas existem outras 9 áreas da vida que são tão importantes de serem equilibradas para que você que está nos ouvindo possa ter uma vida melhor. Esse é o objetivo.
Então, a astrologia ela atinge isso, além de outras áreas na sociedade também. Paulo, você tem algum evento, alguma palestra próxima, algum curso? Até falando nessa questão de cursos, você ministra cursos para as pessoas que não que queiram trabalhar isso de uma forma profissional, mas simples para o autoconhecimento. Você tem alguma atividade nesse sentido? Perfeito. Nos dias agora pertinho, agora 6 e 7 de maio, 5, 6 e 7 de maio, acontecerá em Paranapiacaba o maior encontro de bruxos e magos que é no Brasil todo, e ele acontece em Paranapiacaba, que é um distrito de Santo André, em São Paulo. E no dia 6, especificamente, sábado, eu darei duas palestras lá interessantíssimas. A primeira delas, falando sobre astrologia esotérica. Nossa, mas o que é isso, astrologia esotérica? Né? Decifrando e entendendo os sete raios. Como eu falei há pouco, a astrologia ela enxerga uma série de áreas da vida. E a área esotérica, que é a área dos sete raios, ela vai enxergar toda essa relação nossa com o nosso espírito. Então, como é a relação que você tem com o seu próprio espírito, a sua própria alma, entendendo os sete raios que se desdobram para que você possa levar uma vida melhor. Então, essa é a primeira palestra. E a segunda, que será à noite, às 19 horas, é uma palestra que vai falar sobre terapia de vidas passadas, aí utilizando um pouco dos conhecimentos da hipnose. Então, para aqueles que gostam de vidas passadas, regressão, é muito interessante perceber que, de repente, uma ação, um problema, alguma coisa que aconteceu lá atrás, em outras vidas, pode reverberar na vida atual, ou com outras pessoas, ou até mesmo ligações com essas pessoas que ocorreram no passado. Então, quanto mais você entender esse nó e desfazer esse nó, a sua vida ganha uma fluidez melhor. Então, essas duas palestras vão ocorrer no dia 6 em Paranapiacaba. Vai ser um prazer encontrar todos os amigos aqui da Rádio Palermo lá. É só falar comigo e vai ganhar um abraço meu lá, muito especial, e um prazer encontrá-los lá. E, posteriormente, em junho, provavelmente eu devo soltar um curso, aí sim eu divulgo junto aqui com vocês, para uma astrologia inicial. Como você falou, não é para formar um astrólogo em si, mas para que você possa realmente entender melhor o seu mapa astral. Então, vai entender todos os 10 planetas, todos os 12 signos e as 12 casas, para que você possa se apropriar do seu mapa e levar uma vida melhor. Você falou no início, né, quando eu te perguntei da tua experiência, que hoje até a família tal entende teu trabalho e às vezes recorre às suas orientações. Qual é o tipo de público, cliente que te procura? Porque você falou aí de reencarnação, de outras vidas, a questão de espiritualidade. Geralmente a pessoa que é mais ortodoxa religiosamente tem um pouco de dificuldade de lidar com conhecimentos mais abrangentes, mais libertos, vamos dizer assim. Quem é o público que recorre a você? Perfeito, Cláudio. Em geral, é claro, a pessoa que gosta da área esotérica, uma área mais espiritual, ela vai se aproximar mais rapidamente. Mas é bem interessante porque é nas palestras que ocorrem, às vezes, encontros que eu também acabo aprendendo. Então, uma pessoa que é mais cética, uma pessoa que tem uma dúvida, né, sobre, por exemplo, teve uma senhora que uma vez encontrei, ela falou assim: Olha, eu gostaria de fazer o mapa, mas eu sou psicóloga. Eu pensei, por que será que ela me deu essa informação que eu sou psicóloga se eu não perguntei? E fomos fazer o mapa. Na verdade, por que ela me deu aquela informação? Ela quis entender que a astrologia não funcionava para ela. E ela foi percebendo que a astrologia ela tem um embasamento que é muito maior, é um estudo muito maior. Então, em geral, chegam pessoas que gostam, sim, da área astrológica, esotérica, espiritual, mas ainda vem pessoas que gostam de entender um pouco mais a si próprios. E não precisa acreditar em outras vidas para fazer um mapa astral. Não precisa ser uma pessoa de crença reencarnacionista para fazer o seu mapa. Porque o mapa, inclusive, a gente pode compartilhar esse conhecimento aqui com os nossos ouvintes. Por exemplo, o Jung, que foi um grande pesquisador da área, né, psicológica, ele estudou astrologia. Ele fazia o desenvolvimento de mapas astrais. Ele estudou o tarô, né, os arquétipos do tarô, para que justamente ele pudesse entender melhor
o seu desenvolvimento como ser humano, pudesse atender o outro melhor, e dentro das suas pesquisas ele foi evoluindo. Então, esse público é bastante genérico. E é interessante assim, ainda agregando. Além de chegar em homens, mulheres, é bem interessante porque a gente pode fazer o mapa, o atendimento para crianças, para jovens. Tá? Por exemplo, a maior riqueza que um pai e uma mãe pode ter é fazer um mapa do seu bebê. Mas isso vai funcionar como um manual de instruções? Pode ser, né? De repente, numa similaridade aqui, mas ela vai entender melhor como é aquela criança, como ela irá se desenvolver e ser um pai e uma mãe melhor. Para o jovem, pode entender melhor quais são as vocações, né? Os jovens que estão nos ouvindo aí, momento aí de vestibular, de escolher profissão. E, poxa, eu tenho N dúvidas. Olha, vai por esse caminho. Aqui você está seguindo a sua natureza. Então, um público aí bastante eclético. Bacana, não sabia dessa questão que o Jung tinha conhecimento sobre esses assuntos também. Legal, bom esclarecimento aí. Acredito grande novidade, pelo menos para a maioria dos ouvintes da rádio. Paulo, eu queria encerrar e a gente não combinou isso, mas eu queria ver se é possível que você falasse sobre esse ano, né? Porque é um ano que muita gente, desde lá de janeiro, tem falado, começou com chuva, com isso, maremoto, tsunami, é, Estados Unidos derrubando UFO, OVNI, por aí vai. Então as pessoas têm aquela visão, não, chegamos no fim dos tempos. Eu queria você, como estudioso, extremamente experiente nessa área da astrologia, dissesse para nós aqui, para a gente encerrar, o que vem por aí em 2023 e como cada um de nós podemos colaborar e viver da melhor forma. Ótimo, ótimo, Claudio e ouvintes. Veja só, existem pesquisas de um grande astrólogo que já partiu aí para o outro plano, que é o chamado André Barbeau. Ele fez um estudo do índice cíclico para a astrologia. Esse índice cíclico ele ganhou um nível muito baixo lá pelos anos de 2020 e 2021, justamente quando entra a pandemia. Estamos em 2023, esse índice cíclico ele vem aumentando, ele vem subindo. Então isso é muito bom. Isso falando do estudo geral da astrologia para o planeta. Se nós falarmos em termos de Brasil agora, vai ser um ano ainda bastante intenso na política, intenso e bastante cíclico na economia, mas é um ano muito bom, principalmente para que você tire seus projetos da gaveta. Então, por exemplo, eu sou autônomo, eu gostaria de dar início aos meus projetos. Aproveita esse ano, aproveita. É um ano importante. Nós estamos agora, por exemplo, vamos começar aí o mês de maio, e a gente já pode entender que alguns planetas vão entrar num movimento que nós falamos de movimento retrógrado. E não precisa ter medo, viu? Nem de Mercúrio retrógrado, nada, fica tudo certo. Aliás, o planeta, ele aparentemente faz um movimento retrógrado. E esse movimento é um movimento de revisão. Então aproveita agora esse momento para rever os seus planos e tirar da gaveta. É um ano de intensidade, é um ano que dos planetas que nós estudamos, a astrologia, ela já aqui ajudando os nossos ouvintes. A astrologia não tem regente do ano, tá bom? Apesar de todo mundo falar, é a Lua, é a Lua. Não, o planeta que está nos auxiliando nesse momento é Marte. Marte, que é o deus da guerra, que é aquele que vai para ação. Então, por favor, aí, ouvintes, tirem seus projetos da gaveta. Se você é autônomo, se você é CLT, o que você está parado, aproveita. É um ano de intensidade, de você colocar eixo na sua vida, e eu tenho certeza que aqui com os conhecimentos da Rádio Palermo você vai conseguir ir muito mais longe. Legal, Paulo. Deixa aí os seus contatos novamente para o pessoal que está ouvindo te conhecer melhor aí e falar com você. Se quiser me mandar um WhatsApp, código 11 993020468. Repetindo, código 11 993020468. E nas redes sociais, Paulo Bene Astrologia ou Paulo Bene Astrólogo. Já vai me encontrar, manda um oi e vai ser um prazer conversar com todos vocês. Legal, agradecer aqui o Paulo Beni, conheça mais o trabalho dele. Vamos divulgar também nas nossas redes sociais, então você pode ficar tranquilo também. Em breve a gente vai divulgar aí os horários
que essa gravação vai estar passando, não vai ser só um horário, só um dia só, a gente sempre tem essa proposta na programação de estar passando em vários horários e pegando vários públicos que ouvem aqui na Rádio Palermo. Um grande abraço, Paulo, tudo de bom aí para você. Um abraço para todos vocês e até mais. Continue aí na sintonia da Rádio Palermo, a qualquer momento eu volto aí com mais uma entrevista. Um grande abraço, vamos que vamos.